Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai continuar falando um pouquinho de um tema que a gente começou a falar lá no episódio 3, de Data Lake. Só que agora a gente vai falar num nível um pouco mais abrangente. E o papo de hoje é sobre ciência de dados e como a gente trabalha com isso aqui no Luiza Labs. E eu tô aqui com o Alan Jags, ele é Squad Lead no Labs de São Paulo. E aí, Alan? Opa, fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu respondi pelos ouvintes. Mantém. A gente tá aqui também com o Andrei. O Andrei é cientista de dados. Olá, tudo bem? Tudo bem. E a gente também tá aqui com o Daniel Cassiano. O Cassiano é diretor de dados aqui no Labs. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Fiz a vez da galera aqui. Muito bem. Boa. Bom, todos vocês trabalham na tribo de dados, a qual o Cassiano dá aquela direção, correto? Correto. E me explica aí qual a diferença de ciência de dados e estatística. Essa foi boa, hein? Estatística, ela é uma disciplina bem antiga, mas hoje ela meio que compõe um dos tripés da ciência de dados. Sim. Então, na ciência de dados você adiciona outras disciplinas para resolver os problemas de negócio e tal. E estatística é uma delas, na verdade. Então você adiciona aí a própria programação de computadores, está inclusa na ciência de dados. Machine learning e outras coisas que não realmente são abrangidas pela estatística. Na minha opinião, eu acho. Perfeito. Quando alguém sempre fala de machine learning, eu tenho um pouco de compreensão sobre o que é isso. E, na real, a maioria das vezes as pessoas não querem dizer machine learning de verdade, né? Mas isso está dentro do guarda-chuva da ciência de dados, correto? Sim. Assim como estatística e assim como tudo isso que você falou. Isso é mais uma ferramenta. E sério, falando um pouco mais sobre o que o Andrei falou, não existiria machine learning sem estatística. Não existiria o conceito de ciência de dados sem estatística. É toda uma somatória que existe de várias disciplinas diferentes. Tipo, usar a estatística errado para fazer machine learning, você vai fazer machine learning errado. Você vai fazer machine não learning. Vai fazer machine burro, né? É isso. Bom, pode falar, cara. Na verdade, tipo, muitas das coisas que as pessoas falam que é machine learning, na verdade é estatística. Tipo, regressão linear. É estatística. Muita gente fala machine learning, mas os caras da estatística já usavam regressão linear para prever números. Sim. Então, no futuro. Agora quem tá desenhando o tópico num caderninho, assim, acompanhando o que a gente tá falando, acabou de dar um 8, assim, e falou, eita, porra, fiz um e-comercial aqui, velho. Confundiu. Mas tem muito disso, sabe? Sim. É que eu acho legal a gente comentar isso, porque eu entendo bastante da confusão que há em torno disso, porque não é um assunto tão simples de se explicar, ao passo de que a primeira pergunta que eu fiz esclarece bem, saca? Tipo, o que é estatística? O que é machine learning? Qual a diferença desses caras? Onde um termina, outro começa, e na verdade não tem muito isso, que um complementa o outro. É porque, na verdade, você está pegando dessa visão de estatística, né? A gente fica pensando, cara, machine learning veio para substituir estatística, mas, na verdade, machine learning vem mais para substituir o ser humano escrevendo um algoritmo, porque, às vezes, você não tem um algoritmo para resolver as coisas. Então, você parte daquele princípio, cara, eu tenho um problema, eu quero resolver esse problema. Se você não sabe resolver ele, mas você tem entradas e saídas, ou seja, toda vez que entrar X vai sair Y... Cara, você usa machine learning, a não ser que tenha algum algoritmo bem ridículo que você consiga escrever. Qualquer algoritmo que resolva é melhor do que qualquer machine learning. Tá? Se você tem algo extremamente determinístico, às vezes não vale a pena você resolver isso com machine learning. Né? A regra de ouro se você está acertando 100% com machine learning, ou você não sabe o algoritmo, ou esse algoritmo é extremamente difícil de implementar. Mas ele deveria estar com um conjunto de regras que já resolve aquilo 100%. Isso é uma excelente resposta. Um dos pontos que eu acho que contribui muito para essa dúvida é todo o buzzword em cima desses termos, né? Então, eu vejo que muitas empresas que são referência de mercado,
começaram a falar muito nos últimos anos sobre machine learning, como elas resolveram problemas com machine learning. E aí vieram as empresas como Amazon, Google, que têm serviços que elas falam que elas estão resolvendo com machine learning, e de repente todo mundo começou a falar de machine learning. Mas se a gente pegar no dia a dia, no nosso ali arroz com feijão, provavelmente 90-95% dos nossos problemas a gente não vai usar machine learning. A gente vai resolver com outras técnicas que não necessariamente tem todo o aparato que o machine learning exige. Sim. Só que devido a esse buzz que foi gerado em torno do mito machine learning, muitas pessoas falam, não, porque, nossa, a gente aqui, eu sou um machine learning engineer, o que você faz? Cara, o cara faz uma média ali e resolveu o problema. Mas é que é sexy, né? Você ser sexy. Machine learning, big data, data lake, coach e Cara, mas empatia. Não tem nada pior do que machine learning mal feito, entendeu? Tem vários casos aí, por exemplo, que você pega o viés do dado, bota aquilo pra frente e o negócio começa a errar, começa a falhar. Porque você partiu de um princípio errado. Você começou a só treinar aquela máquina com o dado que você tinha e o dado não diz o suficiente. É foda, mas tipo, você tá delegando pra máquina um trabalho que devia ser seu. Entendeu? Então, quando você tá delegando da maneira errada, vai acontecer que nem aconteceu no Tesla lá, que bateu o carro porque tomou uma decisão errada. Vai acontecer que nem um modelo de reconhecimento de face que só reconhecia asiático e branco, porque só tinha asiático e branco na equipe. Na real, aquele esquema de... a gente começa a compreender... É porque, sei lá, você vai pegar modelo de machine learning baseado em rede neural, é baseado em como que a gente desenvolveu uma analogia de como a gente pensa. E aí você me corrige se eu estiver errado. Mas aí o que a gente vai fazer é tipo começar a compreender aquilo em pequenos passos e a gente delega coisas que são super específicas achando que vai fazer outra coisa, porque a gente faz. Mas aquilo não faz. E você deu um exemplo agora ótimo, não é como a gente pensa, é como um neurônio biológico nos anos 50 se achava que funcionava, entendeu? Pode crer. Cara, é uma aproximação grotesca. Você começa a pegar modelos que são aproximações grotescas, começa a botar um monte de camada disso, esperar que isso funcione magicamente. É que hoje em dia a gente sabe que na questão da rede neural a inspiração biológica foi muito mais uma inspiração do que propriamente algo que explica realmente como funciona uma rede neural. Na verdade, a rede neural é muito mais matemática do que biologia. Mas de qualquer maneira é uma boa analogia para explicar o conceito, né? E acho que essa é a grande ponte. E funciona. O que é incrível, funciona, né? Funciona bem. E dado tudo isso que a gente falou até agora, dado, né? A gente tá falando de dados. Desculpa aí, galera, eu faço essas piadas. Não, é isso aí, o nível da piada. É, isso aí, o Labs é assim. Como que a carreira de vocês começou? Ou do Cassiano não, porque o Cassiano não vale. Por quê? Me tiraram. Sacanagem. Tá ok, tudo bem. Não pode falar. Mas acho que a de vocês é mais interessante. Eu ia falar isso porque a do Cassiano é aquela carreira de rua, sabe? Que surgiu nas lutas, se evoluiu na habilidade do punho. Tá, então eu não posso falar também. Não, é que a de vocês foi mais ligada a esse contexto, eu acredito. Durante toda a carreira. O Cassiano teve aí backgrounds diferentes e evoluiu até agora. De glória, chegando até agora. É verdade. Não, beleza. Quer começar, André? Pode ser. Vai lá. É difícil você traçar uma data de tipo quando começou a sua carreira na área de ciência de dados. Eu vou tentar. Eu acho que foi quando eu entrei no mestrado, na verdade. Que aí eu entrei ali para começar a me preparar para ser um cientista. Não cientista de dados, mas um cientista puramente acadêmico. Só que eu acho que eu dei sorte que eu entrei no mestrado na USP Leste para trabalhar com um sistema de recomendação. Que na época que eu entrei no mestrado, isso era 2016, ainda era, e eu acho que hoje ainda é, um tema muito em alta, muito importante na área de ciência de dados, de machine learning e tal. Um problema muito relevante. Então, meio que eu entrei para ser treinado como um cientista puro. E como tem essa aplicação do sistema de recomendação, eu tive a possibilidade de enviesar mais para a área de ciência de dados, que tem aquela coisa de muito mais aplicado ao negócio e tal, no contexto do mercado, né? Então, acho que meio que eu comecei por causa do mestrado. E acho que isso acontece com muitos outros profissionais da área de ciência de dados. E hoje você trabalha com recomendação, E né? hoje eu trabalho com recomendação no Magazine. Boa. Pois é. Alan! Sou eu mesmo? Alan. Steve.
Então, é como eu comecei com ciência de dados ou como eu comecei com machine learning? Porque eu descobri que ciência de dados existia em 2013, 2012. Mas eu trabalho com isso desde 2006. É aquela coisa, né? Existe o termo? Existe assim que me chamavam? Eu comecei a usar... é isso que eu faço. Eu comecei a usar porque eu tinha feito um curso online, não sei nem se foi do Eng, foi algum curso desses aí que eu fiz pra, tipo, pegar uns buracos de carreira, né? Que eu começar do início, então, lá, 2006, assim, morreu o último dinossauro, 2006. Tá, aí eu era um péssimo aluno de graduação de engenharia eletrônica na FRJ. Muito professor que, se me ouvir, vai saber que eu tô falando a verdade. E eu gostava muito de fazer estágio em áreas completamente loucas. E eu achei um estágio, depois de ficar 2 anos levantando portal em PHP e MySQL, admiti em rede nacional, isso aí. Tamo junto. Dói, né? Vamos fugir. Não, cara. Eu tive épocas boas com PHP. Eu também, cara. Eu também. Botei muita gambiarra em produção e resolvi muito problema. Isso é bom? Não, então eu tive épocas maravilhosas. Mas eu passei 2004, 2005 fazendo isso. Aí, em 2005, cara, eu vi que aquilo ali tava pequeno pra mim. Eu queria fazer coisas mais interessantes e ver esse estágio numa startup que surgiu em 2005 que fazia reconhecimento de placa de carro a partir da câmera. O projeto Capta lá da FRJ, professor Tomé, eu entrei, foi em junho de 2006, eu tenho uma data pra começar, foi 7 de junho de 2006. E eu era estagiário, ou seja, eu ia ser explorado pra caramba ali, porque, cara, laboratório de faculdade com estagiário é aquela coisa de chicote ou então fivela do cinto na ponta, né? O cara me bota pra fazer... É educação raiz, né? Não, raiz. E, assim, eu sou grato a ele, assim, eternamente. Esse cara é meu amigo, tipo, coronelzão do exército, aposentado já, professor da FRJ. O cara chega, beleza, sabe programar? Sei. Você sabe o que é processamento de imagem? Não. Beleza, faz um filtro de borda chamado Cani, que eu preciso botar no meu sistema e meu sistema tem que rodar em 300 milissegundos 3 fotos inteiras de carro e descobrir onde é a placa, qual é a placa, ligar no banco de dados, etc. Beleza? Tosco, né? Fiquei um mês. Beleza, tipo, não tem escolha, vou fazer isso aí. Assim, e 2006, assim, pensa o seguinte, era C++, tinha MATLAB pra você testar as coisas. Então eu fiz uma pesquisa, já tinha Google, graças a Deus, né? Achei um paper de 74, do cara que criou o algoritmo original. Eu implementei em C, depois eu botei em C++, fiz uns objetinhos lá e botei dentro do sistema. Tipo, um detector de borda mais fodástico que tinha na época era de 74. Pra você ter noção de como é que essa área é antiga, né? Todo mundo... Então, eu tenho a impressão de que... E aí vocês me dizem, porque vocês vivem com isso. Tem muita coisa que a gente tinha desenvolvido, sei lá, na década de 60 e pra cá, que a gente não conseguia aplicar, saca? Okay. E a gente começou a aplicar mais recentemente. E daí tem muita coisa que eu vejo surgindo, derivando disso, tá ligado? Sim. De uns papers que eu leio e eu falo, puta, esse cara tá se baseando em umas coisas mais novas do que umas coisas mais antigas. Sim. Sem dúvida. Não, e tem muita coisa antiga que muda de nome e você não sabe. Por exemplo, rede convolucional é uma parada mega antiga. E as pessoas começaram a chamar de rede convolucional agora. Mas porque alguém pesquisou coisas novas e derivou? Ou porque a gente falou que o nome do paper lá atrás era... Tem as duas coisas. Tem um cara que criou o paper lá atrás e não gosta do nome. Por exemplo, entendi. Deep tipo Learning. Data Lake. Data Lake. Não sei quem inventou esse nome. Mas eu não vou falar disso, que eu não entendo tanto disso, não. Vou deixar pro pessoal que entende ali no cantinho. Quem ouviu o episódio do Data Lake tá ligado. Ah, tranquilo. Pena que não tem vídeo porque aqui. Promove pras pessoas. Promove. Exatamente, não tô fazendo o callback, não. Sim. Isso é bom. Tem que assistir o episódio 3 de Data Lake pra poder entender o que a gente tá falando. Assistir não, ouvi. Obrigado. Se assistir vai ser meio... Eu vou ficar assustado. Sinestesia, pesquisa no dicionário. Opa. Bom, né? Sinestesia. Entra o áudio, sai o vídeo, entendeu? É isso aí. Bom, Tá, mas então, a partir daí eu comecei a treinar redes neurais em cima de algoritmo e tal. Eu tô desde 2006, vai fazer o quê? 13 anos. Já fez 13 anos agora, né? A gente tá em junho. Caraca, 13 anos de trabalho. Então, e sobre esse negócio de dar hype em cima de machine learning e tal, só pra confirmar que não é algo recente, tem um livro que é um livro clássico de machine learning que chama Machine Learning, que é de 1999. Então, de um autor chamado Tom Mitchell. Conheço. Então, o livro não, tô. De 99. Então, você sabe que redes neurais, como você conhece MLP, foi comercialmente viável em 89. 89? 89 que o Hinton chegou e provou lá que backpropagation funciona. Pode crer. E, tipo, porque antes não conseguia resolver o problema do exclusivo.
Exatamente. Aqui eu acho legal a gente começar a pontuar um pouquinho as palavras que a gente usar e a pessoa que estiver ouvindo falar que katsu é backpropagation. Porque até agora a gente conseguiu fazer, eu acredito que analogias male que dê pra entender. Backpropagation, você tem alguma analogia no bolso aí? Cara, posso tentar. Porque assim, vou dar o conceito e depois eu tento a analogia. O Andrei, vai pensando aí que você vai ter que substituir essa aí, então. Vai pensando aí. Então, sabe quando você aprende o negócio de dar um estalo no cérebro? Sim. Então, esse estalo é porque o seu cérebro mudou alguma configuração interna dele. Tipo, ele descobriu alguma coisa quimicamente. Até agora estamos humanos, né? Continua. Então, o backpropagation é uma fórmula matemática para dar um estalo dentro da rede neural. Tá? Ela vai mudar algum peso, algum parâmetro interno daquela rede neural a partir de uma observação de algo que ele errou. Então, existem 2 propagations em redes neurais. O forward, que é você tem a entrada, você processa aquilo tudo com que você já tem e aí você gera uma saída. Se essa saída for muito boa, a diferença dela para o que você esperava é 0. Pô, aprendi. Backpropagation é o algoritmo que vai fazer o caminho para trás, ou seja, da saída para a entrada, o que eu errei, o que eu ajusto. Não errou nada? Não ajusta nada. Errei pra caramba, era pra dar 0, deu 1. Cara, pega esse 1, faz uma fórmula matemática baseada em derivada e vai todos os pesos da rede neural, todos os parâmetros internos vão mudar para que sempre que aquela entrada rolar, a saída vai ser 0 em vez de 1. Isso aqui. Tá, é tipo isso. reajustar as camadas. Exatamente. É o estalo no cérebro. Tipo, você finalmente aprende a não botar a mão na tomada. Entendi. Cara, rolou um backpropagation. Você tomou choque até parar de tomar choque. Entendi. Agora, Andrei, você fala melhor, por favor. Eu gostei da sua explicação. Eu gostei também, cara. Foi bom? Achei boa. Sim. Eu ia até emendar uma coisa aqui, uma outra pergunta, mas eu não sei se cabe. Mas foda-se, eu vou emendar. Cabe, vai lá. Sempre que eu li sobre rede neural, eu li nessa ordem, né? De forward, back, e daí eu li em seguida de LSTM ou algo do tipo. Pô, tu foi longe. Então. Mas é que eu tava procurando sobre LSTM quando eu fui ler. Tudo bem, faz sentido. Então, tipo, eu sempre achei isso. E LSTM é um bagulho que eu vi. A gente lá no catálogo trabalha bastante com NLP. E aí o pessoal usa bastante. Faz sentido. LSTM. E explica aí também, por favor. Já que você fez essa explicação. Não, você quer partir assim, então, do protozoário pro dinossauro, é isso? Dá, né? Dá. Bom, primeiro... Darwin fez, você consegue. A Darwin fez um caderninho, né, ainda. Melhor ainda. Não, vamos lá. Caderninho, barquinho, vamos mapear o mundo vamos lá, todo. você tem 40 segundos, começou. 40 segundos, vai. Tá. LSTM. Não vou nem dizer o que significa, porque eu não lembro das palavras assim. Long na pressão. Short Term Memory. Obrigado, alguém falou. Rede neural no tempo. Tá? Essa que é a questão. Você vai ter uma realimentação de informação do teu passado para você entender... Eu já tô explicando tudo errado, viu? Você começa a complicar o negócio. A LSTM, ela tem informações não só da sua entrada atual, mas de tudo que já aconteceu com ela anteriormente. Tá? Então, você falou de backpropagation, forward propagation. Na LSTM você tem propagação no tempo. Ou seja, você tem aquele bloquinho que tem 2 entradas. É a sua entrada atual e um estado anterior que ela está guardando. Tá? Não é só da LSTM. Toda rede recorrente, toda rede neural de tempo, ela tem essa outra entrada. Que na LSTM ela é conhecida como contexto de T-1. Você vai fazer um processo inteiro ali dentro e você vai cuspir 2 coisas. A sua saída e um contexto de T, ou seja, o contexto atual. Ou seja, alguma coisa mudou, eu guardei informações do meu passado, eu guardei informações do meu presente ou não. E a próxima vez que eu for chamado, eu tenho esse contexto aqui que eu tô guardando. Então a LSTM, na verdade, não é um neurônio que você tem para construir. Você já tem um conjunto de neurônios, um conjunto de pesos que vai se conectar não com uma só conexão, mas com 2. E aí a LSTM tem um conceito incrível que é backpropagation in time. Que basicamente é você não vai propagar só para camadas, você vai propagar a mesma informação nos mesmos pesos no tempo. Ou seja, o seu erro ali na frente, você vai atualizar o mesmo peso N vezes no passado para que você, sempre que você receber aquela informação no passado, ela seja armazenada ou seja jogada para frente da maneira que no final dê o resultado certo. Tá? Entendi. Entendi, cara. Ficou? Foi? Ficou ok, né? Ficou ok. Não sei, eu me enrolei. Eu devia ter puxado a partir de rede recorrente, na real. É. Mas eu achei ok porque você usou a palavra rede recorrente e quem tiver
ouvindo aí e quiser pesquisar, vai por rede recorrente e aí você vai ler umas coisas legais. Mas só falar uma coisa, o perigo de data science, que é o termo bonitinho que hoje em dia todo mundo gosta. A gente já está falando só de redes neurais. A gente começou a falar de machine learning, que é uma ferramenta de data science. A gente ignorou estatística. Estatísticos aí com faca, garfo, tocha querendo matar a gente. E agora a gente está falando de um modelo específico de rede neural recorrente no tempo que é extremamente complexo para quem nunca viu isso. Então acho que eu zoei o ouvinte aí. Não, é porque é divertido. O problema de data science é que é divertido pra caramba. Então. É que você meio que chegou, você foi pro 20% final, ou talvez 30% final do processo todo de data science. Porque antes disso ainda você tem que coletar os dados, tratar os dados, começar... Não. Peraí. Já que você puxou isso, eu queria perguntar aqui, que todo o processo de trabalho de vocês dentro do Labs tem um fluxo de trabalho padrão, saca? Apesar de ser bem exploratório, tem padrão. Tem workflow. E a lenda reza que o cara que é cientista de dados gasta um puta tempo cuidando da entrada de dado, separando dado, qualidade do dado, para isso tá certo. Gasta. Fale-me mais sobre isso. É que a gente tava falando de rede neural agora, e rede neural é meio que lá o final do processo, do meio pro final, do processo como um todo de data science. Antes disso tem, indo lá do comecinho, meio que coleta de dados, exploração desses dados para entender exatamente, modelar o seu problema, definir questões, hipóteses, porque antes de tudo é uma ciência, né? Então, ciência sem hipótese não é ciência. Então, definir as suas hipóteses que vão lá resolver o seu problema, preparar esses dados, e aí sim você vai começar a parte de modelagem e tal, para daí gerar resultados, gerar predições e tal. Então, e essa parte geralmente leva bastante tempo. Eu, com a pouca experiência que eu tenho fazendo coisinhas de NLP, eu gastava muito tempo limpando as paradas pra conseguir gerar, tipo, dar a label certo, tá ligado? É tenso. Mas é da hora, assim, porque você vai mirando no resultado, saca? E você vai conhecendo todo o processo, na real. E muitas vezes você mantém o seu modelo fixo, você só itera nas etapas anteriores, melhorando o seu tratamento de dados, e você consegue melhorar o resultado final sem tocar no modelo. Na verdade, em muitas competições de Kaggle, inclusive, as pessoas praticamente têm um modelo lá campeão. Competição do quê? Acho que era bom explicar o que é Kaggle. Kaggle é alguém falando quero do jeito que eu falava antes de fazer fono? Não, Kaggle é uma... Sério? Kaggle? Oversharing total, né? Vamos lá. Não, Kaggle é uma plataforma de competições de data science que... Hoje acabou se tornando algo mais do que isso, porque as pessoas de fato entram lá para aprender data science, não só competir. E aí, nessa plataforma de competições, várias soluções vencedoras, na verdade, não vêm de... o meu modelo é um modelo diferente. Na verdade, é o mesmo modelo que o segundo colocado, só que o primeiro colocado teve uma sacada durante a exploração dos dados que fala, se eu colocar essa variável no meu problema, ela vai ser importante para prever melhor. E aí ele ganha. Isso. Legal. Só um pontinho que você falou que mantendo o mesmo modelo você consegue ganhar, mas você tem que retreinar o modelo, tá? Sim, Você mantém a arquitetura, o modelo, se você coloca novos dados, ele vai... Dados diferentes, ele vai gerar resultados diferentes, mas a arquitetura do modelo permanece igual. Isso é legal, porque mostra que o verdadeiro trabalho de modelar o problema, ele fica muito em cima de você preparar o dado para o seu modelinho matemático entender. Então, hoje em dia, você tem muitos modelos que conseguem entender texto, entender categorias, você não precisa nem fazer nenhum trabalho por isso, mas por dentro o cara está transformando essa informação toda em número para ser operado por uma equação matemática que é pré-definida. Sim. Da hora. Então, se você botar o dado errado ali na frente, se você botar, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, se você botar latitude e longitude puro no modelo, que você quer prever alguma coisa, basicamente aquele modelo funciona para um bueiro na rua. Aquela latitude e aquela longitude. Se você não conseguir transformar esse dado em alguma coisa que faça sentido para o modelo, ele nunca vai aprender direito o que ele deveria aprender.
Se você botar uma data, ele funciona muito bem para aquele dia. Se você não disser qual dia da semana, se é inverno, se é verão, se você não disser a hora do dia, a data sozinha tem uma informação muito específica. O contexto é pequeno, hein? O contexto é pequenininho e, cara, é um ponto no espaço-tempo. Então, o trabalho que você tem que fazer de traduzir o seu problema para a máquina, ele é muito maior. A gente falou de 30% final, cara, é estimado que de limpeza de dados, o cientista de dados gasta 70% a 80% do tempo. Limpeza. Que é tirar dado errado do seu dataset. Não tô falando nem fazer feature engineering, que é você transformar o seu dado em alguma coisa que a máquina entenda, mas tipo, tirar o lixo, você mesmo viu, né? Vou ver. Sim. Lidando com texto, né? Sabe que texto é... texto especialmente. É uma área linda, assim, é tipo... Texto especialmente. Bizarramente complexo. Sim. Na verdade, eu acho que isso é o grande turning point da escalabilidade da ciência de dados. Que é a gente conseguir fazer com que o cientista de dados tenha acesso ao dado e, eventualmente, já um dado mais preparado, um pouco mais pronto para ele trabalhar. Porque pensa, se você quer fazer uma exploração em determinado ponto, provavelmente aquilo você sabe que você não vai usar para nada conclusivo. É uma parte do seu processo. Eu vou usar isso daqui para um pedacinho que eu tô aqui viabilizando. Se eu vou para cá ou vou para lá. Se você gasta 80% do seu tempo limpando esse dado, e imagina o quanto tempo você não vai gastar se você tiver que fazer isso 10 vezes. Sim. Para validar 10 hipóteses para você decidir por onde você vai. Então daí eu acho que a gente entra muito num ponto que é a confusão de hoje, né? Que é entre os papéis. E aí, acho que já pegando um gancho, tanto o Alan quanto o Andrea, que são cientistas de dados, que vivenciaram isso, que é aquela coisa da questão do unicórnio. Cara, você é um cientista de dados, mas você constrói um data lake para mim? Você faz Você pode fazer aqui uma API altamente escalável para mim? É tipo, você é full stack de dados, hein? Exato. Você é um full stack? Você deu um bom exemplo, full stack. Você é full stack. Você sabe fazer tudo, né? Monta um e-commerce pra mim. Obrigado, tchau. O problema do unicórnio não é o cara saber fazer tudo. É o cara ter que fazer tudo. Entendi. Entendeu? Eu acho que tem esse tema todo que todo mundo quer ser um unicórnio e tal. Cara, é unicórnio, velho. É muito trampo, é muita coisa pra fazer. Vai levar 1 ano pra fazer um modelo. Acho que esse é perfeito. Unicórnio, acho que é uma das melhores denominações que eu já pude ouvir sobre isso. E o pior é que o unicórnio, ele, na verdade, não existe, né? Porque eu não sei se é novidade pra alguém, mas não existe. Falou de maneira tão singela. Peraí, cara. Peraí. Você tá brincando comigo. O unicórnio, ele não existe. Ah, não, cara. Porque eventualmente esse cara não vai fazer alguma dessas coisas bem. Sim. Certamente não. Não vai. Certamente não. Sei lá, a gente trabalha no Magazine Luiza e tal. A gente não quer fazer alguma coisa mal. Na verdade, a gente quer fazer tudo bem. Então, precisa distribuir aí a carga. E acho que uma coisa que é engraçado como pra ciência de dados isso parece não funcionar. Mas se a gente pega pro desenvolvimento como um geral, a gente sabe que o cara que é especializado em back, via de regra, não de 100%, ele normalmente não é muito bom de front. Mas é que isso é tão bem conhecido de que o cara é bem ruim de front normalmente. Então, mas o mercado e eventualmente as lideranças respeitam isso. Mas será que não é por causa do tempo de maturidade do papel? Pode ser. Dado o e tipo assim, a gente tem J-Option Pane sendo feito em Java há muito tempo e sempre foi feio. Sempre foi feio. Sempre. Saca? E eventualmente quem é Java, a maior parte das pessoas é back. Pelo menos assim, na minha experiência. Você já viu o front de Java? Ah, cara, só na faculdade era muito ruim. Não, então. A gente tinha uma piada que quando lá nos primórdios do Lab, né? Às vezes a gente tinha que fazer algum front, alguma coisa. Aí o Fatala vinha e falava assim, cara, infelizmente eu vou ter que pedir pra você dar uns socos em div. Pô, pelo menos não era table, velho. Eu fazia table. Pois é. Aí ele falava, olha lá o Cassiano socando a div. 2004 o div era novo, tá? Só pra... Era uma época que era engraçado a gente ter que fazer isso. Mas assim, dentro do Labs a gente tenta especializar bem essas responsabilidades. Então, a gente não tem como premissa colocar um cientista de dados e esperar que ele vai escrever uma API altamente escalável, que ele vá ser responsável por
por estruturar todo um data lake, que ele vá ser a pessoa que provê o dado, sabe? A gente entende que ele é especializado naquela etapa do processo. E aí, para as outras etapas, nós temos pessoas especializadas também. Então, para parte mais estrutural do dado, você tem o engenheiro de dados, quem vai ajudar a colocar o modelo em produção. Você tem lá a figura do Machine Learning Engineer. Enfim, alguém que está construindo só uma API que vai construir, um desenvolvedor back-end. E a gente tem, como você falou, essas divisões, mas aqui dentro, por exemplo, eu vejo que o Andrei trabalha de um jeito, o Cicoin trabalha de um jeito, o Nelson trabalha de outro, e todo mundo entrega bem o que tem que entregar, mas eu vejo que tem fluxos diferentes, saca? E aí a pergunta que eu queria fazer era, como que é o dia a dia? Assim, male do que der pra cruzar. Antes de deixar eles falarem do dia a dia, acho que um ponto super importante disso é, quando a gente desenhou montar uma área de dados olhando para frente, que não fosse tradicionalmente iniciativas trabalhando com data science aqui dentro, ou BI tradicional, ou desenvolvedores que fazem um pouquinho de tudo, uma das coisas primordiais que a gente colocou é que a gente pensaria em ecossistema. Então, quando a gente fala aqui dentro desse dia, acho que eles vão poder falar bem sobre o dia a dia, mas a gente pensou em ecossistema. Então, quando a gente fala em ecossistema, a gente pensa em formas de contribuição, de compartilhamento de conhecimento, a gente fala em ferramentas, a gente fala em acesso ao dado, enfim, a gente fala em uma série de coisas que a gente pretende, que a gente entrega para as pessoas trabalharem, e aí existem as derivações, que daí acho que é o ponto que eles podem falar na especialidade do trabalho, mas o que eu sempre gosto de falar do que a gente construiu aqui, a gente está construindo um ecossistema de dados, onde temos várias especialidades, várias pessoas trabalhando, e o objetivo final é que a gente consiga ligar todas as pontas. Mas acho que do dia a dia é meio que um approach de área de desenvolvimento, não é? Parecido assim? Entre as ferramentas e pessoas especializadas em coisas diferentes e tal, mas... O objetivo é sempre extrair o melhor de cada um e maximizar o trabalho. Então, por exemplo, nós queremos que um cientista de dados, assim, de forma geral, seja capaz de colocar um modelo em produção sem que ele tenha que fazer a grande magia ou gastar 2 meses programando algo. Pode ser que aquele modelo não necessariamente vai escalar no que a gente gostaria, mas digamos que esse modelo vai estar para 5% do tráfego, resolvendo um problema XPTO e que ele gostaria muito de testar agora. A gente quer que ele tenha essa habilidade. E isso faz parte do ecossistema. Ele conseguir ir lá, pegar o modelinho dele, treinar, depois fazer o deploy disso, uma API expõe aquilo e ele vai medir os resultados. Então, acho que é bem parecido com o desenvolvimento, mas como esse contexto de dados mais estruturado nas empresas é algo muito novo, acho que a confusão grande, pelo menos é o que eu escuto muito, é a expectativa de que poucas pessoas façam tudo. Ah, sim. Que é o negócio do unicórnio. Deu o negócio do unicórnio. Isso. O unicórnio é foda. Não, pensa só no que o cara tem que fazer. Você acabou de botar um modelo que se comporta de um jeito que você mapeou, foi uma pesquisa, e esse modelo tem que se comportar direito num ambiente que ninguém nunca testou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, sei lá, previsão de demanda. De repente ele começa a prever demanda errada. Cara, se eu tiver que debugar o Docker, debugar o back-end, debugar tudo, eu nunca vou conseguir debugar o modelo. E vocês já debugaram um modelo? Como é que você debuga um sistema? Você vai no código, fica executando até que aquilo repita, né? Como é que o modelo funciona? É um conjunto de parâmetros descoberto matematicamente. Como é que você faz? Cara, tem que fazer hipótese. Tem que explorar o domínio. Você tem que descobrir um conjunto de entradas que vai repetir uma anomalia que você nunca viu. Tipo, debugar machine learning, debugar coisas de data science é a parada mais difícil que existe. Então, se o cara não for especializado, ele não tiver tempo pra ver isso, ele não tiver focado no negócio, às vezes, tem que entender como o negócio funciona, tem que descobrir que um cara começou a parar de botar um sinal ali. Sim. Então é por isso que tem esse negócio que eu falei, né? De ter um cara a cara mais especializado e com um fluxo mais particular ali. Porque se o cara tiver que debugar do modelo, da entrada de dados até a API disponibilizando, ele não vai fazer o que ele é especialista em fazer, que é debugar esse modelo. Sim. E, sei lá, é meio que subutilizar, na verdade, eu acho. E dentro disso, ainda explorando essa questão, a gente tem, por exemplo,
o Cassiano falou que de repente o cara de dados não é o cara que vai desenvolver uma API escalável e tudo mais, mas a gente tem gente que faz até a parte da API e tem gente que não. E justamente por causa disso, né? De tipo, putz, esse cara aqui é mais especializado nesse contexto onde ele vai ter que trabalhar um pouco a mais e conseguir desempenhar um pouco a mais e boas. Acho que meio que varia. Porque assim, apesar de a gente ter essa base comum, assim, esse conjunto de ferramentas e tal, e esse workflow comum de ciência de dados para todos nós aqui, eu acho que, como no meu caso, eu tô alocado no squad de recomendações que tem a sua missão específica e eu trabalho com pessoas de outras disciplinas do meu lado, tipo engenharia de software, acaba que eu acabo sendo um pouco moldado pelo meu time também, por como o meu time roda. Então, acho que daí que surgem algumas diferenças. Se você pegar um pesquisador solo, por exemplo, talvez seja um pouco diferente. Talvez ele tenha que realmente fazer um pouco mais de API, essas coisas. Embora, como o Cassiano falou, o cenário que a gente gostaria é o que você tenha lá aquela facilidade de fazer o deploy em produção e tal, sem ter que necessariamente saber ser um back-end. E hoje a gente vive, na verdade, num ambiente misto. A gente tem essas especialidades, mas nem todos os times, enfim, as pessoas que estão trabalhando, digamos, com ciência de dados, tem lá machine learning engineer e tudo mais. A gente vive um misto. Então, tem o caso do cientista de dados que está fazendo meio de cabo a rabo o projetinho dele, porque ele tem mais conhecimento. Então, eu acho que, especialmente, eu falo muito isso quando a gente vai trazer as pessoas. É um requisito para trabalhar com a gente que um cientista de dados tenha conhecimento, sei lá, em Google Cloud, AWS, coisa do tipo. Não, é um plus. Sim. Se ele souber um pouco disso, vai ser bom para ele. É bem o approach nosso Labs, né? De falar, putz, é uma pessoa que sabe se adaptar. Exato. Então, essa questão, se eu precisar mexer na API, eu vou mexer na API, sabe? Porque no fim o que importa é tipo a missão do seu time, sabe? Tipo, isso vai contribuir pra gente cumprir a missão? Vai, então... Só que acho que o mais legal disso é que a gente aqui deu a liberdade pro cientista de dados de tirar o peso. Então, ele pode, mas eu não espero dele. Então, assim, a gente não vai cobrar ele por ele estar lá chipando o código na API, fazendo... Cara, se ele fizer isso, é maravilhoso. Isso é mais hacking skill, né? Exatamente. O cara consegue se virar com o ecossistema dele, sem depender muito, o cara consegue evoluir muito mais rápido. E a gente tá falando sobre essa separação de papéis e tudo mais, e a gente tem vários dentro desse ecossistema, né, de ciência de dados. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho a diferença entre, sei lá, 3 dos mais conhecidos, que é o analista, o cientista e o engenheiro. Como que essa galera convive, assim, no ecossistema? Eles convivem ao mesmo tempo? Um depende do outro? Um complementa o outro? Você tá falando das partes do unicórnio, né? É isso aí. Exatamente, né? Os quartos de trás, quarto de frente a cabeça, né? É isso aí. Então, o que se acreditava que existia uma pessoa só que fazia, na verdade, tem 3 grandes áreas. Que eu não vou nem dizer que são só empregos, são áreas, né? Tem engenheiro de dados especialista em DAG, tem um cara que é especialista em banco de dados. Então eu vou falar um pedaço, deixar o André falar um outro também, né? Para não dominar muito o microfone. Mas, basicamente, o engenheiro de dados é o cara que está proporcionando toda a parte técnica para o cientista e para o analista. O cara consegue configurar todas as ferramentas, ele consegue criar fluxos de dados mais eficientes, ele consegue... Cara, o cara mistura de back com DBA, com hacker, com conhecedor de cloud... Antes de existir cloud, acho que nem fazia tanto sentido o engenheiro de dados, né? Uma coisa que meio que veio junto com o Big Data. Acho que o engenheiro de dados veio muito acho que 2012, mais ou menos, que o Facebook pegou e olhou para os caras e falou assim, pô, esses devs aqui que estão trabalhando com a galera de machine learning e tudo mais, esses caras são um pouco diferentes, né? Esses caras têm um mix de sysadmin, com DBA, com dev... Cara, esses caras são engenheiros, mas não são de software. Eles fazem engenharia de dados. Engenheiro de dados. E aí criou-se o papel... Pluga o rótulo, põe num site com CV. E aí, cara, você abre lá os job boards, daí alastrou. Então, só que daí muitas vezes a gente vê pessoas buscando... Às vezes as pessoas vêm me perguntar, mas eu queria contratar um engenheiro de dados. O que você tá buscando? Quando a pessoa fala, cara, na verdade você tá querendo um dev.
Porque o engenheiro de dados não é aquele perfil, como o Alan está comentando, pode até ter esse perfil, mas o engenheiro de dados tem que ter muito conhecimento em database. Não tem como ele não manjar muito de database, de estruturas de dados, de modelagem, não tem como. Então, assim, e ele tem que ter um pé lá em Ops. Então, ele tem que ser um cara que se vira muito bem, porque, no geral, ele vai ter que criar toda a estrutura para ele, senão ele vai ficar delegando, né? Então, eu sempre falo que tem um tripé do engenheiro de dados, que é Dev, Ops e um pouquinho e Database. Então, o cara, para ele ser o completo, ele tem os 3. E aí, a gente, na verdade, aqui parametriza muito a senioridade baseado em qual tripé ele tem. E aí, com isso, a gente vai... Pra gente aqui, esse é o perfil do engenheiro de dados. Entendeu? Mas continue, ela, fala dos outros. Tá, eu gosto de ir para outra ponta, então, Analytics, né? O Data Analytics é uma coisa quase que uma evolução de BI. O BI antigo, alguém lembra do BI antigo? Claro que lembra, existe até hoje em dia, né? Sim, isso que eu ia falar. Eu não só lembro como a gente dá uma olhada nele, dá um oi, aperta a mão. Não, sim, ele existe entre nós, ele é super importante, só que ele é tocado no ritmo mais comercial, normalmente, né? Tem umas demandas muito, muito latentes, né? Mas o principal desse cara é tirar insights. É conseguir olhar os dados já lá. Tipo, vou dizer que os dados estão prontos, mas ainda tem um monte de trabalho em cima, né? Desse cara que você tá dizendo, do Analytics. Do Analytics. Então esse cara ele tem que ficar mastigando aquele dado, criando relações e ficar tirando ideias, tentar mapear comportamentos através desses dados. O bom Analytics, o cara consegue se comunicar com gráficos, né? Não só com tabelas. O cara consegue criar um gráfico que mostra claramente que a empresa está crescendo 20% ao mês e que a culpa disso é porque a gente está vendendo agora o celular da Samsung. Entendeu? Só que tem uma outra questão. Às vezes o Data Analytics ele não consegue modelar muito com estatística. Às vezes consegue, tem caras ótimos, tem caras que conseguem criar modelos de machine learning, inclusive, para poder melhorar a análise. Mas o objetivo dele é trazer um número, um drive para a empresa, é trazer uma direção para negócio. Então, o Data Analytics, hoje em dia, inclusive, tem gente chamando de Data Scientist, o Data Analytics. Sim. E o cara de Machine Learning, ele tá começando a criar um outro nome, é o Machine Learning Researcher. Né, que não é o Engineer, né, que já tem o Machine Learning Engineer. Qual que é a diferença? O Researcher, ele é o cientista de dados raiz, é o cara que faz IA, praticamente, inteligência artificial. O cara cria algoritmo novo, modelo novo, treina a rede neural. O Engineer é o cara que entende como funciona e faz aquilo, é como se fosse uma mistura de Data Engineer com o Data Scientist. É tipo o cara que implementa aquilo em produção. É o cara que consegue otimizar uma Random Forest pra rodar muito mais rápido, porque ele entende aquilo um pouco mais profundamente. Ele sabe, puta, dá pra cortar esse caminho. Exatamente. Mudar a arquitetura aqui. Putz, eu consigo treinar um modelo que levava 2 meses em 2 horas agora, porque eu sei um caminho com essa biblioteca, eu sei da GPU que dá pra rodar aqui. Só que ele consegue conversar com o cientista de dados. Isso. Ele tem um entendimento de como ele tá resolvendo aquele problema, então não dá pra ele ser só o dev. Tá, isso aí que a gente tá falando é o ML Engineer. Engineer. Tá. O Researcher, que é um papel novo hoje em dia, poucas empresas têm esse título pro cargo, é o cientista de dados mais raiz, aquele que surgiu ainda de uma época que Machine Learning era tipo o foguete do Data Scientist. Entendi. Hoje em dia eu me identifico muito mais até com o Machine Learning Researcher, que é o cara que faz pesquisa, é o cara que cria uma arquitetura nova de redes neurais, é o cara que navega muito bem entre, cara, o insight de negócio e a parte de back. Do que, por exemplo, o Data Science como ele está se desenvolvendo hoje. Porque hoje em dia o Data Science ele foi puxado muito para perto de negócio. Sim. E é uma questão de que o Data Science dá dinheiro. Né? Inclusive a popularidade toda, o emprego mais sexy do século, por exemplo, ele vem do fato de que um cara desse consegue dar muito dinheiro quando ele acerta. E não necessariamente ele construiu um foguete. Não necessariamente construiu um foguete. Às vezes ele descobriu que, a média mais um resolve. Sim. Resolve. Ou seja, cara, chuta 3 dias anteriores da demanda em vez de chutar a média dos 3 últimos meses. E é um cientista de dados. O cara realmente fez uma pesquisa. Ele conseguiu pegar uma hipótese e fatiar ela até o momento que ele conseguiu criar um produto ali. Mas aí você diz que isso tem que estar mais... Ou deveria, idealmente, estar mais próximo à engenharia do que negócio, alguma coisa do tipo? Não, isso depende do que a pessoa quer, do que a empresa precisa. Não, mas nesse contexto assim, que você falou. Acho que assim, o analista, né? Meio que qualquer coisa na empresa que não tá próximo de negócio não faz muito sentido. Boa, Andrei. Você tem razão. Tipo, tem que estar. Mas é exatamente isso. A questão é que às vezes o drive primário
é negócio para todo mundo. Aí pra mim realmente justifica ter um researcher, sabe? Sim. É porque tem uma outra questão também, uma coisa que a gente vê em muitos fóruns, vê em muitos meetups, que é como o cientista de dados trabalha. Realmente, a gente nem falou o que é o cientista de dados da tríade, né? Você quer falar um pouquinho? Cara, eu não sei, eu vejo também bem nebuloso essa coisa entre cientista de dados e analista de dados, assim. O que talvez diferencie, mas eu nem sei se isso de fato diferencia, é a questão do método científico, assim. Eu acho que a tendência do cientista de dados é aplicar muito mais o método científico ao problema ali de negócio do que um analista de dados faria, eu acho. Então ele vai lá sempre começando por uma hipótese e tal, aplicando os procedimentos metodológicos, validando isso com métodos estatísticos e tal. Então acho que meio que isso talvez diferencie um pouco. Acho que um dos pontos sobre essa proximidade com o negócio é que, pegando até aqui no nosso exemplo dentro de casa, a gente tem cientistas de dados trabalhando, como é o caso do Andrei, que trabalha dentro de um time. Então o Andrei talvez a gente não faz essa separação aqui, mas talvez ele fosse o ML Researcher pelo ecossistema que ele tem em volta dele. E se a gente pega um cientista de dados que está muito próximo de negócio, onde o delivery final dele, em geral, é uma análise, é uma pesquisa um pouco mais rasa ou algo um pouco mais simplificado, ele é o que o mercado está chamando hoje de cientista de dados. Exatamente. Que é ali a galera que, no geral, na verdade, muitas vezes nem tem tanta experiência, mas consegue, como você falou, trazer bons resultados muito rápido. Aqui dentro a gente, na verdade, não faz essa diferença. Pra gente, o cientista de dados tem o cientista de dados que está mais próximo de negócio, tem o cientista de dados que está dentro de um time, tem o cientista de dados que está trabalhando tipo como um consultor, enfim. Ele navega bem. Ele navega bem. E até o cientista de dados que trabalha perto de negócio hoje, na nossa realidade, ele tem acesso a ferramentas que o Andrei tem acesso lá dentro de um time. Então, tipo, ele pode subir um cluster e processar, rodar modelos com alta escalabilidade, estando lá dentro, pertinho do negócio. Não necessariamente ele precisa estar dentro de um time hoje do Labs. Mas eu ainda acho que eu não vejo necessidade ainda dessa divisão. Eu acho que essa divisão ela é muito avançada ainda. A gente acha que ainda coisa nova. Eu acho que eu vi ano passado essa divisão começar a ser esboçada. Eu acho que nem é oficial ainda. Eu vejo empresas já tendo isso. Sim. Talvez quando você é uma empresa muito grande, assim. Talvez quando você tem muita gente fazendo isso. E muita gente que a gente tá falando é tipo, sei Spotify. lá, 20 mil pessoas em tecnologia. Por aí. 10 mil pessoas em tecnologia. Por exemplo. Porque daí você tem um nível de especialidade muito grande. Né? Sim. Acho que sim. Aí acho que faz bem sentido. Mas é meio complicado, né? Porque o cientista de dados, ele é um researcher. Em primeiro lugar, na verdade. Porque ele é um cientista. Então, você meio que você cria um novo cargo que fala ML Researcher. Aí é o cara que vai pesquisar e o cientista de dados não é o cara que vai pesquisar. Isso me parece meio estranho, assim. Mas se o cara for focado em ML, tudo bem. Sim. Porque assim, a ciência de dados, às vezes você consegue resolver o problema sem usar ML. Então... isso entrando lá no começo, quando a gente falou de estatística, né? Assim, já resolveu muita coisa. Só com vezes... estatística. Eu botei no ar sistema, inclusive, só usando distribuição com histograma e ali tomava decisão. E às vezes coisas simples mesmo, tipo estatística descritiva mesmo, média, desvio padrão, dependendo do problema. Se o mato estiver muito alto, você resolve com continha, de verdade. E... na verdade, como a gente no Labs tem uma mentalidade muito ágil, assim, muitas vezes a gente, como um primeiro passo ali, quando você não tem nada, e vai ser muito rápido fazer aquilo, a gente faz isso. Aí beleza, agora eu posso respirar e essas coisinhas simples já não alavancam mais, chega no limite. Sim. E aí você tem que dar o próximo passo. No limite da engenharia, que o Cassiano costuma falar. Que eu gosto de falar. Mas é interessante isso. Você sabe que é o momento para você sair de estatística e ir para machine learning quando você não consegue lidar com a quantidade de variáveis. Sim. Tem estudos que dizem que o ser humano com mais de 3 variáveis já não consegue visualizar. Com mais de 10 ele não consegue nem pensar. Então, você vai chegar no limite, sei lá, e... acho que hoje em dia os grandes avanços eles vêm quando você aplica a ciência de dados, na verdade. Sim. Então, aquela coisa disruptiva e tal. Então, acho que eventualmente você vai chegar. Até fazendo uma justiça aqui, como
como o Gouveia me discriminou aqui da apresentação. Ele ficou remoendo isso até agora, cara. Aqui o episódio inteiro. Mas, na verdade, a minha experiência com a ciência de dados, que não é tão profunda, mas ela veio exatamente do limite da engenharia. Que foi foi meu primeiro limite da engenharia foi com busca, controlava com mecanismos de busca. E ao construir um mecanismo de busca onde a gente bateu nos limites da engenharia, foi natural. Cara, como é que a gente faz agora para isso melhorar? Não tinha mais jeito, Perfeito. Não tinha mais o que fazer ali em termos de engenharia. Poderia melhorar alguma coisa, sim, mas assim, a gente não conseguia mais influenciar o resultado de negócio. Esse foi minha primeira... Foi tipo o platô que você atingiu ali. Perfeito, cara. Exatamente. E o segundo foi, isso eu não tinha vindo para o Magazine ainda, mas aqui no Magazine foi com o próprio sistema de recomendação. Com o Bob, que é a nossa plataforma de recomendação, que a gente resolveu, o Bob conseguiu números muito legais só na engenharia. Lá atrás, né? Lá atrás. Então, assim, não tinha nada de ciência. Era zero. Era muita engenharia. Era muito processamento de dados, era muito big data, muita técnica de processamento, mas zero ciência. A ciência veio quando a gente começou a bater na engenharia no limite. Cara, e agora? Como é que a gente escala mais isso? E aí é interessante ver as fases. Como o Bob já é uma plataforma bem madura, acho que está de 2012, 7 anos aí, é interessante ver as fases, né? Então, o Bob cada vez vai batendo limites agora da ciência. E aí ele vai tendo que dar um passo para frente. Perfeito. Ele vai tendo que pegar uma coisa que agora é o passo que a gente chegou com ele do Machine Learning. Que até então, antes não tinha necessidade. A gente tava indo bom. Cara, você botou uma coisa maravilhosa aqui, porque realmente, assim, o pessoal mistifica muito Machine Learning. E Machine Learning é um passo orgânico. É exatamente quando você não consegue mais empurrar com as ferramentas que você tem que começar a usar outras coisas. E eu acho que... Vai lá, mano. Eu acho que Machine Learning é um assunto tão extenso e tão profundo que a gente deveria encerrar esse episódio por aqui. E fazer um só de Machine E Learning. fazer um só de Exato. Machine Learning. Aí eu curto. hein? Seria bom. Porque, putz, a gente já gastou metade do episódio sobre Data Science falando sobre Machine Learning. Vamos parar. Bom, mas é isso. A conversa tá muito boa e se a gente continuasse, a gente ia fazer 3 horas de episódio. O que Sem algumas ver. pessoas podem querer, mas outras não. E eu ainda preciso... E eu ainda preciso dar só um recado aqui. O pessoal deu bastante feedback em relação ao episódio de Virei Dev agora. E fizeram várias perguntas que levaram a gente à conclusão de que a gente não falou a vida que acontece depois de que você virou dev. E o que um dev faz no Labs. E tipo, o que a gente falou aqui sobre cientista de dados e derivações, a gente não falou sobre Lab. Sobre dev, aliás. Então, a gente vai fazer um próximo episódio continuando esse, para concluir o assunto que a gente deixou em aberto. Então, quem mandou e-mail deixou a pergunta em aberto, a gente não vai responder de maneira a responder o e-mail, mas a gente vai fazer um episódio inteiro abordando o assunto, o que eu avalio como ser bem melhor. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. A conversa foi muito boa. Vocês entram em contato com a gente aqui através do Twitter, Cabeca de Lab, ou por e-mail, cabecadilab@luisalabs.com, ou pela hashtag Cabeça de Lab, ou Cabeca de Lab, tanto faz. Eu já tô sendo bulinado aqui há vários episódios por causa disso. E eu queria saber vocês, onde vocês estão? Que rede social vocês estão e qual o handler de vocês? Cassiano. Bom, Twitter, Daniel Cassiano. LinkedIn, D Cassiano. Acho que são as duas principais redes sociais. Todo caso tá no link aqui. Tá no link. Eu acho que eu tô 92 a Martins no LinkedIn. Eu acho. Mas se não der, me procura por Andrei Martins, Magazine Luiza. tá na descrição do episódio também, na plataforma que você tá escutando aí. Ah, boa. beleza. Se você achar o Cassiano, você pode me achar porque eu sou uma conexão dele. Boa, pode aproveitar e me achar também, porque eu não sei se eu ainda tenho rede social. Mas tudo bem. LinkedIn, eu sei que tem o Alan Diegues lá. Alan Com 2 L's. L's, Diegues com Z. Eu uso pra ler, então não vou postar nada. Então, se alguém quiser ver que eu existo, eu tô lá. LinkedIn, tô conectado com o Cassiano. Eu acho que a Alan Diegues tem mais alguma coisa, mas... Peguei LinkedIn muito no início, eles botaram uns números estranhos lá. Em todo caso, todos os contatos de redes sociais estarão na descrição deste episódio. Maravilha. Boa. E, bom, o meu é o BF Gouveia. E é isso aí. Valeu. Valeu! Fica assim, então. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs.
o Lab de Inovação do Magalu.